Olá, oitavo ano. Estamos aqui para mais uma aula, de história. Na nossa aula de hoje nós iremos estudar sobre a Revolução na América do Norte. O que isso significa? É a independência dos Estados Unidos. Estamos ainda no capítulo 3, estudamos na aula anterior sobre o Antigo Regime, o Iluminismo, e iremos estudar agora sobre a independência dos Estados Unidos e depois a Revolução na América do Sul na próxima aula, para poder encerrar o capítulo. Então eu fiz um breve resumo aqui da matéria para vocês entenderem melhor para poder fazer as atividades em casa, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos voltar no que nós já estudamos. Iluminismo, Revolução Inglesa, vocês já sabem o que foi, né? E sabem também que todos esses dois movimentos influenciaram várias revoluções posteriores. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que o Iluminismo e a Revolução Inglesa vai influenciar várias outras revoluções, como por exemplo a Revolução na América do Norte, ou seja, a independência dos Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos, foi colonizado pela Inglaterra, pelos ingleses. Durante muitos anos as colônias pertenciam aos ingleses. Só que o que acontecia? Nós sabemos que existe um pacto chamado o mercantilismo, que a colônia deve enriquecer a metrópole. Lembra quando nós estudamos isso ano passado na questão do Brasil? Pacto colonial, o Brasil deveria enriquecer a metrópole, ou seja, Portugal. Então assim também funcionaria aqui. Porém, durante muito tempo a Inglaterra deixou as colônias inglesas com total liberdade. Por quê? Porque a Inglaterra estava preocupada com a Revolução Inglesa, estava preocupada com outras coisas. Então as colônias inglesas, elas ficaram muito tempo tendo liberdade para fazer o que queriam. Só que vai chegar um momento que a Inglaterra vai voltar os olhos para as colônias inglesas, por causa até de necessidade mesmo. Então o que a Inglaterra vai fazer? Vai começar a fazer valer o que nós chamamos de mercantilismo, ou seja, a colônia enriquecer a metrópole. Então, durante todo esse tempo que as colônias inglesas ficaram tendo total liberdade, vai chegar um momento que elas vão deixar de ter. Por quê? Porque a Inglaterra vai começar a agir, a Inglaterra vai começar a focar, colocar os olhos nessas colônias. Então, o que a Inglaterra vai fazer? Vai aumentar os impostos, vai criar várias leis. Então, com isso, os ingleses vão começar a ficar insatisfeitos com a metrópole, insatisfeitos com a Inglaterra. Eles vão lembrar da Revolução Inglesa, da questão da retirada do absolutismo. Eles vão lembrar de tudo isso para poder lutar em favor da independência dessas colônias. Eu não vou entrar em detalhes das colônias, que a gente vai estudar isso depois, as 13 colônias. Vocês vão ver que vai ter divisão das colônias do norte, colônias do sul, colônias centrais, mas isso não vem ao caso, para a nossa aula de hoje. Então, o que a Inglaterra vai fazer? Vai começar a criar impostos, Então, vai começar a aumentar impostos sobre essas colônias. Então, os colonos, eles vão começar a ficar insatisfeitos com a Inglaterra. Vai ter a lei do açúcar, que vai sobretaxar, os impostos sobre o açúcar. Vai ter a lei da hospedagem, onde os colonos vão ser obrigados a hospedar militares ingleses. Vai ter a lei do selo, todo documento que circular na colônia deverá ter o selo da metrópole. Então, eles vão sobretaxar vários produtos, vão criar vários impostos, e com isso vai gerar uma grande insatisfação dos colonos ingleses. Então, diante de tudo isso, eles vão começar a se movimentar, eles começam a acreditar que a melhor forma era eles terem autonomia política. Então, eles vão começar a lutar por isso, sempre lembrando que eles vão ter como base o Iluminismo e a Revolução Inglesa, Eles vão se basear nesses princípios. E o que vai acontecer? No dia 4 de julho de 1776, vai acontecer a independência dos Estados Unidos, ou seja, as colônias inglesas, elas vão deixar de ser colônias da Inglaterra e passa a ser um país, ou seja, os Estados Unidos vai se tornar um país, e as colônias não irão mais pertencer
a Inglaterra, igual aconteceu aqui no Brasil, né? O Brasil era uma colônia de Portugal durante muito tempo, né? E depois eles vão lutar, vai ter o processo de independência e no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser uma metrópole, ou seja, passa a ser não uma metrópole, mas um país, né? Então a mesma coisa vai acontecer aqui com as colônias inglesas. Depois de muita luta, eles vão conseguir se tornar independente e passa a se chamar Estados Unidos da América. Como que isso, o que vai acontecer depois disso, nós vamos estudar em um outro momento. Então, recapitulando, a Revolução na América do Norte foi a independência dos Estados Unidos, ela foi influenciada pelo Iluminismo e pela Revolução Inglesa, lembrando que durante muito tempo as colônias inglesas ficaram livres sem interferência da Inglaterra, então elas faziam o que elas queriam. Com o passar do tempo, a Inglaterra vai passar a intervir nessas colônias, né? Vai começar a fazer valer o mercantilismo, ou seja, as colônias deveriam enriquecer as suas metrópoles. Então, o que eles vão fazer? O aumento de impostos, que vai gerar uma insatisfação, né, por parte dos colonos. Vão ser criadas várias leis para poder sobretaxar alguns produtos e, com isso, os colonos vão organizar um movimento que vai culminar com a independência dos Estados Unidos. Então, no dia 4 de julho de 1776, os Estados Unidos se tornam independentes, né? Passa a ser um país, Estados Unidos da América. O que aconteceu depois nós vamos ver em um outro momento. Espero que vocês tenham entendido. Vou passar algumas atividades para vocês fixarem o conteúdo. Qualquer dúvida é só voltar no vídeo e na próxima aula nós iremos estudar a Revolução na América do Sul para podermos encerrar o capítulo 3. Beijo, bons estudos e até a próxima aula.